Quando a primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 9, diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nessa primeira parte do versículo, ele fala de 4 características que nós estamos envolvidos ao receber ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Primeiro, nós já vimos lá atrás, nascemos de novo, por isso somos uma raça eleita. Nós somos sacerdócio por quê? Porque agora nós podemos apresentar a nossa própria vida diante de Deus, fazendo o mesmo trabalho do sacerdote no contexto do Antigo Testamento. Nós somos nação santa porque nós temos um rei, o Rei Jesus. E agora diz que nós somos propriedade exclusiva, somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Muito bem. Quando é que algo nos pertence? Nós podemos dizer que quando ganhamos, herdamos ou compramos alguma coisa. Seguindo esta mesma linha de raciocínio, a igreja é propriedade do Senhor porque Ele a comprou por um altíssimo preço. Ele a comprou derramando o seu sangue na cruz. O preço pago foi a morte na cruz. Então, nós agora somos um povo de propriedade exclusiva por direito dele, porque nos comprou. Povo por quê? Por uma razão muito simples. Se lá atrás, no Antigo Testamento, a visão era uma visão específica para Israel, eu, por exemplo, que não sou descendente de judeu, estaria definitivamente excluído. Povo significa que traz pessoas de todas as raças, de todas as nações, porque ele não depende de um espaço geográfico para poder exercer o seu reinado. Muito bem. Ainda na mesma carta de Pedro, no primeiro capítulo, versículo 18, ele diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Percebe? Nós somos povo porque alguma coisa aconteceu conosco. Deus nos chamou de todos os lugares, Ele nos chama. Paulo, quando na primeira carta de Coríntios, no capítulo 6, versículo 19 e 20, ele diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós? Olha a casa espiritual aí, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Esta expressão de Paulo é uma expressão muito interessante. Por quê? Porque como ele nos comprou, não somos mais não somos proprietários de nós mesmos. Aquele que nos comprou é que é dono da nossa vida. Ele resgatou de quem? Das mãos do diabo. Porque o antigo proprietário, o diabo, ele foi destronado, ele foi retirado, foi tirada a possibilidade de ele ser proprietário da nossa vida, porque Cristo comprou com o seu próprio sangue, comprou-nos independentemente de sermos judeu ou não. Nós somos povo agora, de todos os lugares, de todas as nações. Por isso é que ainda o apóstolo Paulo diz assim, em 1 Coríntios 7, 23, ele diz assim: por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens.
Ou seja, quando ele diz não vos torneis escravos de homens, ele está dizendo o seguinte: há muitas ideias que circulem por aí que podem vos prender. Não permitam isto. Mas ainda, mesmo Paulo, em Gálatas, no capítulo 3, versículo 13, ele diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Sabe o que aconteceu? Quando Jesus Cristo foi pendurado lá na cruz, ele foi considerado maldito. Porque todo aquele que fosse pregado no madeiro era considerado maldito, só que ele se fez em nosso lugar, para que pudesse, pela sua ressurreição, e assentando-se no trono celestial, reinar absolutamente sobre as nossas vidas, como o novo proprietário sobre nós, sobre aqueles que recebem ao Senhor como Salvador de sua vida. Ainda em Gálatas, no capítulo 4, versículo 4 e 5, nós encontramos: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos, olha que coisa maravilhosa que o texto diz, adoção de filhos. Nós somos adotados como filhos, porque como criaturas nós tínhamos outro proprietário sobre a nossa vida. Por isso que hoje nós somos de propriedade exclusiva. E ainda em Colossenses, no capítulo 1, versículo 13 e 14, ele diz assim: Ele, Jesus Cristo, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Cristo comprou os homens da terra. Em Apocalipse 14, 4 e 5, ele diz o seguinte: são eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. É assim que nós somos propriedade de Deus. O preço dessa compra, dessa aquisição, o sangue de Cristo. O Senhor Jesus Cristo disse: edificarei a minha igreja, lá em Mateus capítulo 16, 18. Portanto, não pertencemos a nós mesmos. Russell Shedd, ele escreveu o seguinte: nenhum pecador perdoado pode absolutamente imaginar que alguma virtude em si mesmo ou boas ações de sua parte poderiam explicar por que Deus o levantou do poço da iniquidade para ser lavado e vestido como príncipe. Por que é que Deus faz isto? Por causa da sua misericórdia, por causa da sua graça. Eu fico impressionado no Salmo 136, tem muitos versículos. E na primeira parte de cada versículo tem lá alguma coisa do dia a dia. E depois todo o povo, quando se fazia essa leitura, respondia: porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus fez isto porque a sua misericórdia dura para sempre. A misericórdia divina confere aos homens ampla participação na salvação sem que eu mereça. Isto é misericórdia. Aliás, Oséias,
o profeta Oséias, que usa muito a ideia de misericórdia, há um estudo que mostra que a palavra misericórdia significa amor imutável de Deus. O amor de Deus não é mutável, não muda. Calvino, ele escreveu o seguinte: não há qualquer outra razão pela qual o Senhor conta o seu povo, exceto que ele, tendo tido misericórdia de nós, nos adotou por sua graça. O texto de Pedro coloca ênfase no fato de sermos exclusivos dele, ou seja, ele não quer ter divisão, ele não quer ter qualquer outra participação de quem quer que seja, principalmente do antigo proprietário, que é o diabo. Ora, ele não nos divide absolutamente com ninguém. A ideia de exclusividade significa que somos tão valiosos para ele, porque pertencemos a ele, que ele não abre mão. Somos chamados propriedade de Deus. Vejam que coisa magnífica. Proprietário é aquele que tem uso, ele pode fazer o que ele pretender, ele pode dar a destinação que ele pretender. E qual é a destinação que a palavra fala? A vida eterna. E aqui ele nos usa como povo, vindo de todos os lugares, como um povo que está à sua disposição. Então Paulo ainda escreve em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20, ele diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Certa vez perguntaram a um cristão idoso, mas que tinha a sua fé, ele era muito temente a Deus, e perguntaram a ele o que ele fazia quando ele entrava num momento de tentação. O cristão olhou, idoso, pensou um pouquinho e respondeu: eu levanto os olhos aos céus e digo: papai, a tua propriedade está em perigo. Ele cuida. Não se esqueça, você como povo, como igreja, é a noiva, você é a ovelha, você particularmente é seu filho, é propriedade exclusiva de Deus. Porque nós fomos reconciliados para andar na presença de Deus e viver a sua vontade. Esse é o convite que este povo de propriedade exclusiva tem a grande chance de viver. Por quê? Porque somos uma geração, nós somos gerados de Deus, nós somos sacerdotes, nós somos nação santa e nós temos agora o selo de propriedade que Ele nos deu pelo seu Espírito. Somos de propriedade exclusiva dEle e Ele não abre mão disso. Você já percebeu como Deus te ama? Você já percebeu como a graça e a misericórdia dEle são significativas para a nossa vida? Ora, venha participar disto. Não deixe para amanhã, hoje mesmo. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e, de onde você estiver, venha fazer parte dessa nação santa. Por quê? Porque gerado de Deus. Venha fazer parte. O Senhor Jesus Cristo constantemente
pela sua igreja Ele está chamando: venha, venha, antes que seja tarde.